Programa Show de Notícias. Show de Notícias. Com a apresentação de Gleison Robson, Rafael Santos e Mike Oliveira. Legal, pessoal, muito boa tarde, eu sou o Gleison Robson e tenho o prazer e a satisfação de apresentar para você mais uma edição do programa Show de Notícias. Nessa terça-feira abençoada por Deus, são exatamente 5 horas e 40 minutos e nós estamos aqui para mais uma vez poder bem informar você de Piraquara, região metropolitana, litoral do estado do Paraná e também o interior do estado, sobre tudo o que acontece e também a cobertura das eleições 2020, né? Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência do programa de ontem. Ontem nós tivemos aqui o vereador Marcelinho da Saúde, que está indo à reeleição, debateu vários assuntos importantes, dentre eles o Parque Industrial de Piraquara, que é o maior capacitor hoje de investimento na cidade de Piraquara. É o que vai resolver os gargalos da administração pública no futuro. E hoje, Rafael Santos, nós também temos aqui a entrevista da professora Sônia, né? Opa, com certeza, isso aí. Legal. Boa tarde. Eu fiquei, oi. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Programa maravilhoso hoje. Entrevistas também, né, Gleison? Verdade. Seria o quê? Uma denúncia, talvez, hoje da Semiramis? Como é que se encaixaria? É praticamente isso. Uma denúncia, né? Então, gente, hoje sorteio de uma recheada de doces da Banca da Ju aqui do Conjunto Madre Teresa de Calcutá e doces Caramela. Caramela, gente, super recomendo. Já comprei bolos maravilhosos delas. E super recomendo bolos, doces e copos da felicidade. Esse é o copo da felicidade. Então você que tá triste nessa terça-feira, gente, participa do nosso programa, que você vai ficar bem feliz, porque olha... Eu estava triste, mas daí de repente chegou nos estúdios aqui o copo da felicidade. Verdade. Os políticos aí que estão tristes, desanimados, né? Isso. Participem do nosso programa, compartilhem a live. Procura lá no Instagram Doces Caramela. Gente, vocês vão ficar felizes rapidinho. Então, show de bola. Um abraço para a Banca da Ju também, que sempre está participando e colaborando com a nossa programação. Mike Oliveira, boa tarde. Boa tarde, porque a gente tinha mais gente nesse momento. Legal, show de bola. Curta, compartilhe, né, Gleison? Isso, curtam primeiramente a página, na sequência compartilhe para poder aparecer aqui para Rafael Santos e você ser inserido na lista. Isso, tem que estar compartilhador nos seus recadinhos da live. Tem que estar compartilhador em cima do seu nomezinho lá. Então, bora curtir, compartilhar e comentar e participar muito, gente. Hoje tá babado esse sorteio aqui hoje, hein? E eu quero também já de antemão agradecer ao comunicador Márcio, do programa do Márcio Fagundes lá em Piraquara. Ontem nós estivemos lá fazendo uma grande participação. O debate ontem lá foi referente, Semiramis, sobre a reeleição, né? Eu fui indagado lá numa enquete dele se nós éramos favoráveis ou não à reeleição, né? A reeleição ela tem uma faca de dois gumes, né? Tem os prós e tem os contra, né? E dentre outros assuntos da política local foram debatidos ontem também lá no programa do Márcio. Então, Márcio, um grande abraço para você, muito obrigado pelo convite, né? E também queremos ter a honra de tê-lo aqui na nossa programação. Boa tarde, Semiramis Ferreira. Boa tarde, tudo bem, Gleison? Tudo bem. Semiramis, pessoal, assim, na verdade, a Semiramis Ferreira, ela nos procurou durante o dia de ontem, mas ontem não deu tempo da gente poder colocar a matéria dela aqui no ar. E hoje ela veio aqui especialmente ao vivo, porque está acontecendo uma situação muito deselegante com ela, que era, a princípio, pré-candidata a prefeita pelo PSOL, né? Vamos até deixar fixado aqui a foto do partido. Vamos lá aqui. Aí. Ela era candidata a prefeita pelo PSOL. Foi para as convenções, e a gente sabe como é que funcionam as convenções, foi pega de surpresa e lá apresentaram uma outra chapa, você ficou sem força o suficiente para poder embasar o seu nome, né? Isso, porque faltou mulher para eleger os vereadores que o seu presidente do partido tinha arrumado. Então eu tive que sair de candidata a prefeita a vereadora. Entendi. Né? E você sabe que eu estava num outro partido, por sinal, Sim. né? No qual eu abri mão para ir pro PSOL, né? Devido a com essa promessa proposta de ser candidata a prefeita. sair candidata a prefeita, né? Certo.
E nisso tudo, Semiramis, então, o que aconteceu na convenção partidária foi que o partido precisava de representação feminina, não tinha o número exato de mulheres, então eles pediram para você para sair candidata a vereadora. Isso, para poder colocar todos os vereadores na chapa, do sexo masculino, correto. Né? Tá, e daí hoje, o motivo de você estar aqui, frente a frente conosco, indignada, inclusive nós estamos com um documento aqui na mão, certo? Que ela encaminhou ao advogado do partido. E amanhã esse documento está na mão do TRE aqui de Piraquara. Juntamente com o extrato das 3 contas bancárias que eu abri, né? Que eu vou fechar amanhã e já encaminhar, né? Entendi. Semiramis, então é assim, você hoje está desistindo de ser candidata a vereadora. Sim, eu abri mão da minha candidatura, tá? Devido a irregularidades no partido, tá? Eu ainda que desisti, vim aqui falar, assim como eu sinto que muitos amigos que estão no partido também estão sendo prejudicados, injustiçados, mas não saíram e não querem dar a cara a tapa, né? Correto. Eu não tenho medo de represária, porque estou falando a verdade. Se tiver que ficar frente a frente, eu fico, né? Começou com o atraso da verba, né? Que diz que foi a estadual que atrasou, né? Nós abrimos todas as contas, tudo certinho, sempre acompanhado do presidente do partido, que sempre exigiu que tivesse junto perante qualquer coisa. Então né? Assim, você tem toda uma documentação que você tem que reunir para poder ir até o banco e abrir a conta eleitoral. Isso, e sempre acompanhado do presidente do partido. Foi uma exigência que ele sempre fez. Sim, né? E daí fui abrir a conta e daí veio a enrolação na verba, depois disse que ia ser depositado os 35%, nós ficamos aguardando, até ontem não tinha caído, e devido a toda essa enrolação, e já a gente vê que a gente tentava falar, eu, né, não só eu, né, correto, como os outros candidatos tentando falar e não conseguiam retorno, eu resolvi mandar uma mensagem para o advogado do partido, né, pedindo que ele me ligasse. E lembrando que é o advogado Dr. Bruno Meirinho da estadual. O Dr. Bruno Meirinho, advogado do pessoal estadual. Isso. Tá. E ele me ligou, né? E eu falei para ele que eu queria conversar sobre a minha desistência da campanha vereadora, né? Ele falou que não tinha nada a ver com isso, que era para mim falar com quem me filiou no partido. Daí foi onde eu fui bem grossa com ele e falei, como assim? Se na hora de entrar no partido, eu deixei toda a minha documentação em suas mãos. Você fez toda a documentação para mim entrar. Correto. Então você vai fazer a documentação para mim sair. Ou eu vou para as redes sociais. Correto. Porque vocês não vão me obrigar a ficar filiado ao partido. Foi onde simplesmente ele falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Converse com o presidente do partido. Eu falei, não. Eu quero a documentação para mim sair, né? Sim. Ele falou, então eu vou te mandar a documentação. Passado mais ou menos 1 hora, o seu João Miranda, né, o presidente do partido, bateu lá no meu portão, né? Vamos fazer o santinho, vamos fazer os perfureiros. Apareceu o dinheiro daí. Como? Né? Mandei ele entrar, falei, como? Né? Não tinha dinheiro, né? Como vamos fazer? E também falei para ele, eu não consegui baixar o aplicativo da conta, que ia ser depositado o dinheiro, e não pedi o cheque, né? Daí foi onde ele me falou assim, que o dinheiro que está vindo para ser depositado na conta dos vereadores não vai ser depositado. Vai ficar na conta do partido e ele vai fazer tudo que tem que fazer, os santinhos, tudo, e depois ele só vem com a notinha de tudo que foi gasto pra gente assinar. Entendi. Eu achei injusto, porque foram abertas as contas para ser depositado o dinheiro. Aqui não tem irresponsável, muito menos analfabeto, que não sabe ler e escrever, e nem lidar com uma conta. Eu sei que tudo que eu gastar, eu vou ter que prestar conta, você tá entendendo? E ele não precisava fazer isso comigo e com todos os candidatos do partido. Para mim, isso é uma lavagem de dinheiro, você tá entendendo? Sim. Por quê?
esse dinheiro tinha que cair na conta dos Sim, candidatos, você tá entendendo? Cada um fazer o seu santinho, pagar a gráfica, se for preciso usar para abastecer seu carro, para fazer uma campanha, usar. Por quê? Porque o presidente do partido tá saindo junto com o candidato a presidente para fazer a campanha dele. Correto. Há muito tempo, antes, né, da gente, né, no caso, os vereadores não têm santinho ainda, entendeu? Eles já estavam fazendo campanha com que dinheiro? Pois é. Entendeu? Sim. Só os mais desfavorecidos que não tem santinho, não tem verba na conta, então por que fez a gente abrir a conta? Falei pra ele. Correto. Ele falou que fez abrir a conta porque é obrigatório, mas que não é obrigatório ele depositar o dinheiro que caiu do fundo nas contas. Pois é, agora na verdade a gente entra num dilema e eu quero até atentar que se o Dr. Carlos Eduardo estiver acompanhando a nossa live nesse momento, nosso assessor jurídico aqui, para que ele possa entrar e esclarecer, porque assim, me surgiu uma dúvida aqui, né? É assim, o partido exige que você abra a conta porque vai cair um certo valor lá, certo? E, se eu não me engano, né, pela minha pouca experiência, vem do fundo partidário do município, daquele determinado partido, vem o recurso pro candidato a prefeito e pros candidatos a vereadores, certo? Então, esta é uma manobra totalmente irregular, irresponsável, para quem está dirigindo um partido político e tem uma chapa de vereadores que está esperando um retorno, um respaldo do partido para poder levar a campanha para a rua. Entendeu? Então eu acho que nesse momento, Semiramis, infelizmente, a gente conhece o seu João Miranda, ele é o presidente do pessoal hoje em Piraquara, né? É um partido a nível municipal, um partido muito pequeno, mas nem por isso se justifica. Então, eu achei que ele jogou sujo pelo seguinte... Quando eu entrei no partido, ele falou que ia ser abertas as contas, que ia cair o dinheiro na conta, entendeu? Que até se a gente precisasse, o advogado do partido ajudaria a gente a estar conduzindo a conta para depois não ter furo, entendeu? Então, e de repente ele muda de ideia, que o dinheiro não vai ser depositado nessas contas? Como assim? Ele agiu de má fé? Entendeu? Porque pra mim ele agiu de má fé fazendo isso. Correto. Ele falou uma coisa e depois ele fez outra. Sim. Entendeu? Tipo assim, a impressão que dá que pela arbitrariedade dele, ele vai fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, e depois só vai chegar com o papel pros candidatos e dizer assim, olha, o fundo lá era 3 milhões, certo? É um valor supositório que eu tô dizendo aqui. E então dos 3 milhões, olha, tá aqui, vocês vão assinar aqui 2,5 milhões, que foi o gasto total do partido. É isso que ele me falou, exatamente isso. E eu achei muito... Não tem nexo, entendeu? Como é que eu vou assinar uma coisa que eu não sei se foi gasto mesmo? Correto. E bom lembrar que isso varia de partido para partido, e tem mais uma. Eu quero fazer uma atenção aqui porque nós, graças a Deus, nós temos uma audiência muito boa no centro de Piraquara. Muitas pessoas importantes acompanham nosso programa. Então, olha, atentar o Ministério Público de Piraquara, porque isso não está acontecendo só no PSOL. Isso não está acontecendo só no PSOL. Eu tenho informação de que um outro grupo político também, que não está entre os 4 mais colocados à disputa da prefeitura, também está sacaneando com os candidatos a vereadores. Então, não foi eu só que saí. A outra candidata a vereadora, até ela ia vir hoje, mas não pôde. A Mari Salete também saiu. Depois de muita insistência, depois de ter que ameaçar também, chamar a imprensa para eles mandarem um documento de desistência. E tem mais uma... Eu até quero, assim, pedir desculpa aos amigos vereadores do partido, porque eu sei que a minha saída prejudicou alguns. Então, é nisso que eu quero entrar agora. Porque, assim, o Ministério Público tem que chamar atenção, o TRE tem que chamar o presidente do PSOL lá agora no fórum eleitoral, porque, assim, com a sua desistência e com a desistência de mais uma, automaticamente caem 4 candidaturas masculinas. Automaticamente caindo 4 candidaturas masculinas, o valor do fundo partidário tem que ser diminuído. Então, agora, o Ministério Público tem que chamar o seu João Miranda lá na Justiça e cobrar dele a responsabilidade dele quanto presidente do partido, entendeu? Numa questão dessa tão burocrática
que acabou se tornando. Na verdade eu saí porque eu me senti lesada. Uhum. De uma forma ou outra eu me senti lesada. Porque o dinheiro era para fazer a campanha, entendeu? E cadê o dinheiro? E você entendeu? veio, né? Cadê os santinhos? Daí ele vem com uma história aqui, que eu tenho áudio gravado, que não ia ser feito santinho, que ia ser feito cartões de visita para economizar. Economizar o quê? Se bem ou mal, o fundo partidário vai cair. Justamente. Entendeu? É Pra que direito seu. economizar? Se é meu direito fazer os santinhos. Correto. Bem isso mesmo. Pois é, então, tá aí, pessoal, a indignação da Semiramis Ferreira. E eu só quero falar mais uma coisa, que eu fiquei muito indignada também. Foi colocada uma foto minha, sem a minha autorização, num vídeo, no qual, eu acho que você deve ter visto, que eu comentei e pedi por várias vezes que fosse retirado, por fim retiraram. Achei que agiram de má fé, porque não colocaram nem que eu era candidata a vereadora, nem nada. Simplesmente viram uma foto bonita, um rosto bonito, né? Como assim, vai chamar a atenção. E depois colocaram a foto, né, deles para candidato a vereador. Então, o uso da minha imagem sem a minha autorização. Entendi. E agora, sem reversão, você não sai candidata. O sonho que virou um pesadelo para mim. Para minha amiga Mari Salete também, sabe? Que, por enquanto, assim, eu fiquei meio traumatizada. Pois é. Então fica aí um alerta para os presidentes de partidos em Piraquara, que são muitos, entendeu? São muitos. É assim, eu não sou leviano. Então eu não vou falar aqui o nome dos outros presidentes de partido, mas eu tô sabendo. E para os amigos vereadores que não deixem ser lesados, justamente. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de fundo partidário, de esmola de partido. O presidente do partido fez abrir a terceira conta, que ele falou para mim que é para mim sair pedindo doação para a campanha. Pra mim fazer campanha. Eu nunca pedi doação na minha vida, nem pra sustentar meus filhos. E vai pedir pra Eu vou política. pedir, sendo que tem o fundo partidário. Daí falou pra mim assim, ó, se a pessoa falar que vota em você, você pede doação pra pessoa, pra sua campanha. Isso é um absurdo. Doa quem quer, não precisa pedir esmola. Tem o fundo partidário. E o fundo é pra isso. E o fundo é pra isso. Não adianta o senhor ficar mandando os seus vereadores pedir esmola, não. Porque pra mim isso é esmola. Verdade. E lembrando que nós temos vereadores e vereadoras do município de Piraquara, né? Igual eu disse agora, eu tenho conhecimento de que